Amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta ao último bloco do programa, recebendo Pedro Garcia Fernandes Neto, odontopediatra, mais conhecido como tio Pedrinho. Pedrinho, estava falando no outro bloco a questão aí dos cuidados com a criança, que perde dente às vezes num trauma, numa batida. Agora, mais importante do que isso, Pedrinho, é tirar as dúvidas, né, do telespectador. Chupeta é um dos problemas graves ainda da tua profissão, não? Olha, é assim, a chupeta sozinha não é a vilã da história, porque ela não entra sozinha na boca da criança. A chupeta muitas vezes é a tranquilidade da mãe. O que eu vou fazer? Pimba, põe a chupeta. Se essa mãe, a criança tem a necessidade de sucção, que não é a nutritiva, ela tem. Se essa mãe for lá, quiser pôr o dedinho, quiser brincar, ela vai sugar também. É que muitas vezes, por falta de tempo, ou essa mãe está se dividindo entre a criança e algum outro fazer, acaba usando a chupeta como um cala-boca. Então põe a chupeta, pronto. Tá? Essa chupeta, se puder ser evitada, é a melhor coisa que se faz. A chupeta não é interessante, como a mamadeira também não é interessante. O aleitamento materno é a melhor parte dessa brincadeira. Mas hoje em dia, às vezes, não é possível, né? Às vezes, aquela mãe que não pode amamentar, porque tem por vários fatos, pode ocorrer de não ter leite, ou não poder amamentar, é uma pena. Mas se você for ver, esse contato que a mãe tem com a criança na amamentação, é o primeiro contato de carinho, de prazer que essa criança sente. Ela tem prazer, ela suga. Então você substitui por um bico de látex, que pode ser, que também vai fazer a parte nutritiva. Mas tem a parte da psicologia dele, da segurança da criança. Eu escrevi o capítulo de psicologia no livro da minha professora, a doutora Salete. Eu falo sobre o tocar, que isso é importante, o tocar na criança. E essa chupeta, se você administrar, você até leva ela legal. Desde que, antes dos 4 anos, essa criança não esteja mais com chupeta. Isso é importante ser frisado. Tem um limite, entre 3 anos, não passar de 4. Chupar o dedo é o meu problema também, né? Chupar o dedo, às vezes, é mais difícil de remover do que a chupeta. Se você for ver, tem muitas fotos de crianças na barriga da mãe de ultrassom que estão com o dedinho na boca. Hoje já tem ultrassom 4D, tem fotografias. Então, esse chupar o dedo, muitas vezes, remete a criança àquela situação que ele se sentia seguro dentro do útero materno e ele usa o dedo. O dedo é um apoio psicológico, como tem crianças que usam chupeta, tem crianças que usam cobertorzinho, ursinho, é um apoio. Hoje não tem mais fralda, né? Depois é mais difícil. Fralda era na época do meu irmão, vamos lá, fralda. Legal, hoje é tudo descartável, não funciona. Mas esse dedo tem que saber ser trabalhado. Hoje em dia, você tem que trabalhar esse dedo. Não adianta ridicularizar a criança. Se você fica falando assim, olha, parece uma menininha, ele só usa o dedo, só chupa o dedo, você acaba reforçando aquilo que você não quer. Então nós temos que trabalhar de uma outra forma. Vamos distrair essa criança de uma outra forma. Quando ela estiver com o dedo na boca, vamos contar uma historinha. Olha, vem cá, vamos brincar. Não adianta dar doce também para compensar, né? Que aí vai causar cárie. Né? Por favor, né? A gente pede que seja uma coisa moderada. Pôr aquele pimenta, esmalte no dedo, eu acho que você acaba reforçando esse comportamento. Dizer assim, tá vendo? Você não consegue. Ou seja, você reforça e aquela criança vai crescer achando que ela não consegue, porque ela não consegue. Não é verdade. Vamos trabalhar o lado da psicologia. Toda criança consegue. Vamos trabalhar o outro apoio. Vamos distrair. E há alguns anos atrás, veio um professor da Escandinávia, quando se começou a falar em prevenção, vamos puxar aqui, eu acho que isso é prevenção, e ele falava na aula dele, enfaticamente, não dê açúcar. E isso foi toda a primeira parte da aula. Quando se abriu para perguntas, um colega, um senhor, perguntou para ele, mas se eu não der o doce, eu não der o chocolate para o meu neto, o que eu vou dar? E aí a gente deixa, o que será que ele respondeu? Isso nós estamos falando de anos 80, final dos anos 80 para 90, quando nós estamos já ao início da prevenção. E ele virou para uma plateia de 300 pessoas e falou assim, dê carinho, dê atenção, conte uma história para o seu neto, dê uma fruta, mas não deu doce. Ele desmontou 300 pessoas. Puxa, simples, prevenção. A base de tudo é a prevenção. E a odontopediatria trabalha na prevenção. Hoje, a odontologia tem várias especialidades. Estamos agora com implante. Tá, mas se você fizer prevenção, você não vai usar o implante. E a escovação também faz parte da prevenção? A prevenção inclui a escovação,
Fio dental, a escovação, uma orientação dietética dessa criança, toda essa parte tem que ser vista, né? Se ela come muito doce, nós vamos controlar isso. A forma de mastigação também é importante, né, Pedrinho? A forma de mastigação, às vezes você tem crianças que têm um dente com uma anatomia, ou seja, com uma forma que retém mais comida. A escova, o tipo de escova, o tamanho da escova tem que estar adequado àquela boquinha. Muitas vezes as crianças compram a escova pelo desenho. Olha, tem Piratas do Caribe, eu tenho Pokémon. Mas às vezes aquela escova é maior do que a boquinha dela. Tem que saber fazer isso. E isso no consultório nós fazemos. Agora, tipo de pasta? Aquela mais abrasiva, aquela mais... Não, a pasta muito abrasiva pode levar a um desgaste do esmalte. Hoje, na odontologia, nós temos pastas com diferentes concentrações de flúor. A criança, quando nasce o dentinho, então nós estamos falando em torno, hoje, a nível Brasil, de 8 meses e meio, 9, você pode começar a higienizar com uma pasta sem flúor. Hoje no mercado nacional tem uma variedade enorme de pastas sem flúor, porque são feitas com enzimas do leite, a criança pode deglutir. Essa criança, quando aprende a cuspir, nós estamos falando perto de 4 anos, você vai mudar ela. 4 anos, ela já tem 20 dentes na boquinha, ela já tem uma dentição que a gente chama decídua ou dente de leite completa, 20 dentes. Ela já pode começar a pôr flúor nessa pasta. Hoje você tem pastas com 500 partes, é metade. E quando nasce o molar, então nós já estamos falando de 4 para 6 anos, ele entra na pasta de dente que todos nós usamos, tanto o adulto como a criança e o adolescente, que tem 1.100 partes de flúor. Então é importante dizer que tem concentrações diferentes para cada faixa etária. Então isso tem que ser observado. Essa questão da pasta, também não adianta ser a pasta de morango, de frutas, e a criança também ficar engolindo aquela pasta. Também não é ideal. O grande problema é realmente a criança que acaba se alimentando de pasta de dente, que abre o tubo e come. Isso é complicado e ocorre. Isso ocorre. Isso Perfeito. tem que ser conversado com a mãe. Porque isso não pode acontecer. Porque a pasta não é só sabor. 40% é sabor. O resto é conservantes, antimicrobianos. Então isso tem que ser evitado ingerir, né? Pode ganhar já uma gastrite prévia, né? Precoce. Pode sim. Alguma coisa vai acontecer lá que não é legal. Perfeito. Pedrinho, sabia que o programa ia ficar curto? Já deixa aí convidado para outras vezes. Foi muito legal. Tá, obrigado pela tua participação. Obrigado você. Quando precisar, por favor. Acho que é importante essa parte que você faz de cidadania. Muito legal. E a você, nosso telespectador, infelizmente o programa chega ao seu final. Mas temos um novo encontro no próximo programa. O programa Direito e Cidadania é assim, feito com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa.